Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos 4 e 6, que estão assim. Então Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto até ficarem sem forças para chorar. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Davi e seus homens estavam voltando de uma missão mal sucedida. Na verdade, ela nem aconteceu. Eles haviam sido despedidos. Eles haviam se oferecido como aliados de um rei filisteu para lutar contra Israel. No entanto, na última hora, o rei filisteu dispensou os serviços de Davi e de seus homens. E eles voltaram, então, para a sua cidade. E quando chegaram lá, eles viram que a cidade havia sido atacada, invadida. Os amalequitas haviam ferido a cidade de Davi e de seus homens e haviam sequestrado todas as pessoas que estavam ali, homens, mulheres, crianças, e tinham levado esse povo todo como refém. E quando Davi e seus homens chegam ali, veem tudo ali abandonado, destruído, queimando, eles se desesperam. Davi e seus homens começam a chorar. O texto diz que Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto até ficarem sem forças para chorar. Meu amigo, minha amiga, quando tudo dá errado na nossa vida, quando aquilo que nós queríamos, desejávamos, planejávamos, projetávamos, nada deu certo. Muito pelo contrário, tudo foi um grande fracasso. O que acontece com os nossos corações? Entre a maior parte das pessoas, choramos. E choramos muito. Nós ficamos frustrados, decepcionados, nos sentimos impotentes quando tudo dá errado, quando tudo chega a um fim que nós não esperávamos. Choramos como esses homens tão experimentados, homens de guerra, homens valentes, homens que haviam se preparado para lutar no campo. Esses homens, vendo que tudo estava perdido, choraram até não ter mais forças. E também se revoltaram contra o seu líder, Davi, e queriam apedrejá-lo porque estavam responsabilizando-o por todas as coisas erradas que haviam acontecido. Então Davi tinha dois motivos para chorar ainda mais. O primeiro, o fato dele também ter perdido a sua família. Em segundo lugar, de ter os seus amigos querendo o seu mal, responsabilizando-o por toda aquela situação. O texto diz que Davi se angustiou, chorou com seus homens e se angustiou. Que situação! Muitas vezes também nós nos encontramos assim, chorando pelas causas perdidas, pela situação terrível porque passamos, pelos sonhos não realizados, pelas frustrações. Choramos também porque de repente até mesmo a nossa família vem contra nós, responsabilizando-nos pelo fracasso, pela situação crítica. Choramos, nos angustiamos e pensamos muitas vezes que não há como sair dessa situação. O texto, ele é muito objetivo, ele é muito sintético. O autor de 1 Samuel capítulo 30, ele descreve toda essa tristeza, essa amargura, essa angústia que dominava o coração de Davi e de seus homens,
mas oferece-nos uma solução de uma forma muito objetiva. Nesse versículo de número 6, Davi havia se angustiado, os seus homens estavam revoltados, estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas, mas o final desse versículo nos oferece ali uma solução. Diz o texto: mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Ponto. Não fala como ele se fortaleceu. Ele não fala como é que ele procurou o Senhor, como é que ele buscou o Senhor. Apenas diz que Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Sim, meu amigo, minha amiga, só Deus pode renovar as nossas forças. Só Deus pode nos fortalecer. Quando nós choramos até não ter mais força para chorar, quando nos angustiamos, quando nós nos amarguramos, quando nós nos sentimos acuados pela responsabilidade, pela culpa da situação crítica que surge na nossa vida, só encontramos forças em Deus. Davi buscou o Senhor. Não se diz como aqui, mas ele buscou. Davi se fortaleceu no Senhor. Ele encontrou no Senhor, seu Deus, o seu ombro. Ele encontrou em Deus os braços que o acolheram naquele momento tão difícil. Ele encontrou em Deus o Deus que o abraçou e compreendeu a sua dor e fortaleceu o seu coração. Ele encontrou no Senhor o seu Deus. E aqui eu posso definir rapidamente quem era Deus para Davi. Deus era para Davi o Deus que o fortalecia. No momento em que ele fraquejava, o Senhor o levantou. Deus é o Senhor, no sentido de ser soberano, no sentido da sua vontade ser aquela que é superior a qualquer outra vontade. A palavra dele é a última, não é a nossa. A palavra de Deus é a última palavra e é aquela que define todas as coisas, porque ele é o Senhor. E ele era o seu Deus pessoal. Portanto, se você também está chorando, está ali se sentindo angustiado, amargurado, se fortaleça no Senhor, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele tirará você dessa situação. Você pode confiar a sua vida a Ele, que Ele fará assim como Ele fez com Davi. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa se fortalecer no Senhor, o seu Deus, porque Ele o livrará de toda a crise, em nome de Jesus.